Oi, eu sou a Daliane e hoje vou falar sobre o livro A Carteira de Meu Tio, de Joaquim Manuel de Macedo. Esse livro é uma literatura de viagem que foi publicada em 1855. Sim, a primeira ideia, quando eu li o título e eu vi a carteira, eu pensei logo em dinheiro, né? Uma ajuda financeira, alguma coisa relacionada a dinheiro. Mas não, ao decorrer da leitura, a gente vai perceber que essa carteira, na verdade, é um livro que é dado ao sobrinho. Outra característica muito importante desse livro é que os personagens não recebem características físicas e nem nomes. Então, dá uma ideia de que o autor quis fazer uma divisão de classes sociais, né? Cada um representando uma classe. Por exemplo, o sobrinho seria, no caso, o político apadrinhado, que no caso financiado por parentes ou outros políticos ricos, né? O compadre paciência seria a classe dos pobres e o senhor constante seria os aliados do governo, que é aqueles velhos puxa-saco que sempre tem. E aí, já no primeiro capítulo, o sobrinho volta de uma viagem, volta ao Brasil, né? Ele estava viajando pelo mundo, numa temporada de estudos, e aí ele já volta com essa ideia de que quer ser político, que quer administrar alguma coisa, que quer ser político. E aí o tio super apoia essa ideia, e aí ele dá pra ele um livro, que no caso é a Velha Defunta, é chamada de Velha Defunta, que seria a Constituição de 1824, né? E aí, outro fato muito importante é que o autor não critica o governo e nem critica as atitudes tomadas pelo governo diretamente. Ele faz críticas através de alegorias, que alegorias, no caso, é dois sentidos além do literal, é um sentido além do literal, né? E aí a primeira alegoria que a gente já pode perceber aí é que como uma constituição, uma coisa tão importante, né, é chamada de velha defunta. É porque ali as leis só estão por escritas, não são praticadas, só está ali por estar, né? E aí, depois dele entregar essa velha defunta, ele entrega também um cavalo. Fala, se você quer ser político, você tem que saber as necessidades do povo, você tem que conhecer a pobreza, tem que saber o que o povo precisa. E aí ele vai nessa longa viagem pelo Brasil, né? E aí o compadre Paciência vai acompanhar ele. E aí, assim, logo na frente eles passam por um lameiro. E aí já começa uma outra alegoria que a gente pode perceber acerca da corrupção. Que aí o compadre Paciência pergunta para o sobrinho, você vai desviar ou vai se melar? Né? Ou vai se sujar tudo? Aí já começa uma alegoria acerca da corrupção e começa uma discussão sobre isso. Aí mais na frente, um pouco mais na frente, eles vão passar por uma casa pegando fogo. E aí é importante a gente destacar que essa casa vai estar pegando fogo porque o dono da casa não votou no político que ele foi obrigado a votar. Então, assim, já é uma outra alegoria, porque na Constituição diz assim que a casa é um asilo inviolável. Coisas que não acontecem, né? São leis que não acontecem. Que na realidade as coisas são bem diferentes. E aí começa a alegoria daí, porque como assim sua casa vai ser queimada porque você tem a sua própria opinião política, porque você não votou no que queriam que você votasse. Aí eles vão sentir fome, né? Uma longa viagem, e eles vão parar numa pousada. Essa pousada, o dono é o senhor Constante, que é o aliado do governo. Aí eles vão parar pra comer, né, e tal. E aí o sobrinho, como ele é muito engraçadinho, ele fez uma brincadeira assim, dizendo que o governo está em crise. E aí o senhor Constante, como é puxa-saco do governo, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Assim, na língua moderna, vamos dizer que ele ficou pé da vida, né? E aí ele percebeu, né, o sobrinho, e aí já começa essa parte da política e da reconciliação, que nada mais é do que a conciliação entre o compadre Paciência, o Constante e o sobrinho, que na verdade eles fazem uma referência sobre a conciliação, né, do Dom Pedro II com os liberais e os conservadores no segundo reinado. Aí o sobrinho começa todo a fazer uma mediação ali com o senhor Constante, dizendo que era uma brincadeira, que o governo está ótimo. E aí é onde é feita uma crítica
sobre essa política da conciliação, porque a política exige a gente ter uma posição, né? Então, como que eu vou estar achando tudo o tempo todo bom? Como eu vou achar o meu lado bom e o lado oposto bom também? Não tem como. Então, faz uma crítica a essa conciliação, porque se eu tô achando bom o tempo todo, se tá bom pra mim, do meu jeito e do jeito do outro, está sempre certo, é claro que eu tô fazendo alguma coisa, que eu tô fazendo isso pra me beneficiar e não beneficiar a população. E aí, então, o sobrinho consegue fazer, né, essa conciliação e o senhor Constante pergunta para o compadre Paciência se ele também mudou de ideia. Aí o compadre Paciência, que representa a classe dos pobres, né, já não tem nada a perder mesmo, fala que não concorda, que tem muitas medidas que os governos estão tomando, que tem que agir diferente, que tem que ser mudado, que está errado. E aí o senhor Constante, né, fica assim, aí começa a tratar bem o sobrinho e meio que maltratar o compadre Paciência. E aí, depois de eles terem comido, de certa forma, o sobrinho comeu bem melhor que o compadre Paciência, né? Sem motivos. E aí, nesse aí já tem mais uma alegoria que a gente pode perceber o quanto a nossa opinião política pode influenciar no nosso convívio social, né? Porque, cara, ele tá sendo maltratado, não comeu bem, não comeu direito, por ele ter uma opinião diferente do senhor Constante. Mas aí, depois disso, eles vão descansar, né? Vão dormir. E aí, nisso, o sobrinho tem um sonho. E ele, nesse sonho, é cheio de metáforas, que inclusive essa é a parte mais forte que eu achei do livro, onde o trecho fala assim: eu estava em um lugar muito alto, remetente àqueles que antes eram nada e agora ousou fazer a desgraça, e diante dos meus olhos foi passando um vasto e rigoroso império, parecido com o império do Brasil. Vi a imprudência em pé, o mérito atirado em alguns cantos, vi a imoralidade de casaca e a honra coberta de farrapos. Vi a corrupção armada com uma espada de ouro, espatifando grandes bandeiras. Vi o predomínio do individualismo substituindo as lutas dos princípios e o poder das ideias. Então, a partir desse trecho, a gente consegue perceber, assim, visível que o autor quis passar para os leitores, né? E aí, depois disso, depois desse sonho, o sobrinho acorda e ele vai ter uma conversa com o compadre Paciência, onde vai haver toda uma reflexão de como que pode existir um progresso político, sendo que o progresso moral não existe, né? Como a população vai evoluir se os políticos continuam individualistas, né? Como as coisas vão mudar, como as coisas vão melhorar se os políticos só estão fazendo coisas para se beneficiar e não beneficiar a todos. Então a gente diz que esse livro ele é muito atual porque ele faz esse levantamento do progresso político acerca do progresso moral, né? Onde tem uma disparidade muito grande e aí não tem como continuar esse individualismo, esse desejo de só querer se dar bem. Sempre vai ter as desigualdades sociais se continuar com esse pensamento, que infelizmente é até hoje, né? Aí já no último capítulo, o sobrinho e o compadre Paciência vão embora dessa pousada. E eles continuam sua viagem e encontram uma cidade onde está ocorrendo um júri. O júri vai ser um debate entre os conservadores e os liberais, que no caso o compadre Paciência defende os liberais e lá nesse júri ele vai encontrar o escrivão, que é um conservador. E eles acabam tendo uma discussão onde o escrivão defende que não acha necessária aquela assembleia, que acha errado, e já o compadre Paciência diz que é importante sim ouvir a opinião de todos, que é de suma importância ter aquela assembleia. E aí acaba que o compadre Paciência vai ser preso, e aí o livro acaba nessa indagação, se o sobrinho vai conseguir libertar o compadre Paciência ou não da prisão, até porque eles só podem continuar essa viagem com o compadre Paciência, né? E aí é muito interessante a gente perceber também que o autor não especifica onde o sobrinho vai, onde o sobrinho irá chegar, porque ele só diz que está fazendo uma longa viagem ao Brasil, né? Mas não fala qual é o destino final, né? E aí, então, justamente porque esse livro traz problemas sociais e esses problemas sociais representam toda a sociedade brasileira, que é igual, independente do lugar que esteja.
Então foi isso, muito obrigada pela atenção e eu espero que vocês leiam e gostem do livro.